Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, convidamos a todos aqueles sintonizados com este momento de Evangelho que elevem os seus pensamentos ao bem e à verdade, que estimulem na intimidade do seu ser as construções felizes, os momentos de dedicação extremada ao bem do outro, as vivas alegrias da convivência entre amigos, que desperte em nós a gratidão por tudo que a vida nos oferece, para que nesta hora, com esta sintonia feliz, possamos sentir a presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus na terra, benfeitores espirituais, responsáveis por este Evangelho. E juntos, como num feixe de varas, que vibram sentimentos felizes, dizermos: Jesus, divino amigo, amado Mestre, ampara-nos nesta hora, Senhor. Derrama sobre nós as vibrações da vossa misericórdia, para que o influxo do seu amor possa aplacar as aflições terrenas, iluminar os caminhos novos que haveremos de percorrer e nos fortalecer, Senhor, diante das experiências que a vida nos apresenta. Obrigada, amigos queridos, pela vossa presença em nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o cristão pelas suas obras, muitos os chamados, poucos escolhidos. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta dizer sou cristão para seguir o Cristo. Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Nós estamos buscando refletir mais profundamente sobre nós mesmos na casa espírita, no que se refere às obras morais que o reduto da ambientação da casa espírita nos favorece. Muitos espíritas, diz o Consolador, o Emmanuel no Consolador, que no momento de entusiasmo saem a divulgar o Espiritismo. E é uma extravagância de consequências desagradáveis atirar-se alguém à propaganda de uma ideia, no caso o Espiritismo, sem haver fortalecido a si mesmo na seiva de seus princípios enobrecedores. Quando isso ainda não faz parte do mundo interno, mas é apenas um embevecimento, um entusiasmo, uma crença, e então nós reproduzimos os pensamentos doutrinários, mas aquilo não perpassou por nós, não teve obras naquele sentido, não teve registros de experiências em nós. Então, o Espiritismo, palavras fortes de Emmanuel, não constitui uma escola de leviandade. Grandes erros praticariam as entidades espirituais elevadas se promovessem aos seus amigos no mundo uma vida fácil e sem cuidados.
Então, voltamos ao que falamos ontem sobre a concha do egoísmo, o claustro do egoísmo, como sendo um fator que inibe a construção de sentimentos nos relacionamentos. O Espiritismo, na sequência, Emmanuel diz assim: o Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividades destinadas a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. Que chamamento Emmanuel está nos dizendo que a doutrina espírita pode estar fadada a desaparecer na sua essência, não na sua forma de manifestação, a desaparecer porque pautada na transitoriedade do materialismo do mundo, que são comportamentos externos, adequados, mas comportamentos externos, porque falta o Evangelho. E muito tempo, para muitos, a doutrina espírita caminhou com o conhecimento sem o Evangelho, citando o Evangelho, lendo o Evangelho, mas sem o Evangelho na experiência entre nós, entre os espíritos que compõem os núcleos espíritas. Por isso que o Evangelho disse, olha, às vezes uma pessoa letrada terá muita dificuldade de assimilar, mas um jovem mal saído da adolescência estará mais pronto. O que falta então? Falta um sentido, que o Evangelho chama de senso moral. Falta o senso moral, que é um estado de maturidade do espírito para assimilar o convite de vivenciar o Evangelho. Porque o convite de ler, nós já temos 2000 anos. Então, como todos os elementos transitórios do mundo, e o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus, pode ser um cientista, um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme, sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação. Caminhar sem leme, caminhar a esmo, carreando conosco informações doutrinárias que não foram assimiladas e que não incorporaram em nós como uma experiência, tem sido um agravante da doutrina espírita. Porque nós sabemos que a doutrina espírita veio para ser o maior antagonista ao materialismo. Então, se a doutrina espírita veio para ser o maior antagonismo ao materialismo, é porque a prioridade dela é o sentimento, que é o Evangelho. E a obra do trabalhador espírita cristão precisa estar pautada nestes sentimentos. E na casa espírita nós vamos reencontrar aqueles companheiros de várias reencarnações passadas, que vão chegar para ser para nós um estímulo de sermos bons, um estímulo de aprendermos a perdoar, ou a renunciar, ou a ceder, ou a ser indulgente, enfim, todos os sentimentos. Mas precisamos estar num tempo de maturidade e sentir, olha, esse espírito que me chegou é a minha maior oportunidade. É o que Emmanuel chama de professores diferentes, né? Chegam para nos ensinar sentimentos que eu não possuo e que só através daquele espírito eu posso construir. Estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Então vamos trazer para nós, né? E sempre incentivar que nós estamos adentrando um tempo que não é o tempo cronológico, mas é um tempo interno do espírito, que nós já estamos desejosos de irmos além. Nós precisamos valorizar o nosso movimento interno
de que estamos desejosos de ir além. Até então, nós não sabíamos como fazer. Sabíamos o caminho, mas não sabíamos percorrer o caminho. Não sabíamos como fazer para viver aquilo que a nossa consciência, através do dever, já nos pede. Então, esses momentos simples de reflexão estão servindo para nós mesmos, né? Não para alguém, para nós avaliarmos se nós já sabemos como fazer. E se não sabemos, o que nos falta? O que nos impede? Para nós sairmos daquele patamar de ações, porque as nossas ações já são elevadas. Muitas ações nobres, muitos companheiros altamente responsáveis, altamente competentes nas suas atribuições na casa espírita, mas ainda precisamos, porque o Evangelho está nos convidando a construirmos obras. E a obra é do amor, a obra é do sentimento. E isso precisa ser para nós a nossa experiência mais relevante hoje. Cada tempo nosso na Terra é marcado por ciclos e nós estamos literalmente entrando em um deles que talvez seja o mais expressivo das nossas existências. E nós gostaríamos de iniciar a nossa fala com um comentário do prefácio do livro No Oásis de Ismael, que ele diz assim: os espíritas podem divergir nas ideias, mas não podem afastar-se da fraternidade, porque se o fizerem, não serão espíritas. Eu penso que isso é muito importante, porque nós podemos divergir no entendimento sobre as coisas. Nós podemos pensar assim, alguns de nós vai dizer, eu penso que para dar o passe é necessário que estendemos as mãos e fiquemos quietos. E nós podemos pensar assim, mesmo que o nosso pensamento ora esteja na água, ora no fogo, mesmo que a gente nem esteja ali presente, basta que as mãos estejam sobre o outro e isso basta. Então, às vezes, alguns de nós vão pensar, eu penso que o passe é a mão parada sobre a cabeça de alguém. O outro pode dizer, não, o passe ele precisa ser dispersivo. Nós precisamos agitar as mãos loucamente para dispersar os fluidos. Mesmo que o pensamento não alcance, nós não estejamos pensando nada sobre isso. Enfim, a forma como vamos dar o passe pode divergir sobre isso ou sobre aquilo, e nós podemos realmente pensar diferente sobre o passe, sobre uma consideração que um determinado espírito falou, a interpretação de um texto. Podemos divergir, com certeza, na forma de pensar. Mas estes espíritos muito à frente do nosso tempo têm dito que isso não nos deve afastar da fraternidade. Que possamos pensar diferente sobre muitas coisas, mas que a fraternidade impere entre nós, sobretudo o amor e a amizade. E que isso não se abale pelos nossos pontos de vista. E complementa. Não há por onde fugir. Ou o Evangelho é assimilado, ou não há espiritismo.
Então, uma casa espírita, ela pode existir, ela pode ter um nome e um grupo de pessoas ao redor deste nome e do propósito, mas, na verdade, não ser uma casa viva, só existir, apenas ter um endereço e um grupo de pessoas ao redor delas. Porque para que uma casa viva, os corações precisam estar vivificados no Evangelho, vivências do Evangelho. Então nós temos mencionado o quanto é necessário que nós, como casa espírita, precisamos estar harmonizados, dispostos a um profundo entendimento entre nós e não haver entre os nossos corações nenhuma espécie de dificuldade que comprometa os nossos sentimentos. Nós estamos tendo um prazo dado por Jesus para que nos alinhemos no amor uns com os outros. Esse prazo, ele vem correndo ao longo do tempo. No nosso caso, o prazo já tem 2000 anos, mais de 2000 anos. E nesta manhã, nós gostaríamos de comentar um texto de João, do Novo Testamento, para que nós possamos refletir com muita profundidade no sentimento. É do capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas, tendo-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos amais uns aos outros. Esse texto vem dizer uma coisa para nós muito sagrada. Mesmo que nós não sintamos, mesmo que estejamos tamponados, mesmo que não percebamos, Jesus nos escolheu. Ao ouvir isso, parece não nos convencer, mas será mesmo que eu, com toda a minha imperfeição, que Jesus me escolheu? Quando Jesus montou o seu apostolado, ele chamou a si 12. E nos seus comentários, ele vai dizer várias vezes que aqueles que ele havia chamado, além de Judas, haviam outros que não tinham compreendido ainda que tinham sido escolhidos.
Se nós não tivéssemos sido escolhidos por Jesus, nós não nos encontraríamos aqui. É bem verdade que mesmo Ele tendo nos escolhido, nós ainda somos aqueles espíritos distraídos pelo caminho, interessadíssimos nas coisas do mundo. Mas Ele nos escolheu. Nós estamos verdadeiramente desejosos de sermos cristãos. Ainda não decidimos, mas é um desejo nosso. E da onde vem esse desejo? Porque o desejo vem de termos sido os escolhidos. Quando Paulo entra em Damasco, carreando na sua intimidade toda a iniquidade que um homem pode cometer na terra, em nome dos seus equívocos íntimos, Jesus vai a Ananias e diz: Ananias, vai em busca de Paulo em tal endereço. Mas, Senhor, ele veio com o mandato para nos buscar e prender. Ananias, ele é o vaso escolhido. Ananias, é o vaso que eu escolhi. Jesus intuiu seus discípulos, seus apóstolos, que escrevesse isso para que nós lêssemos, para que nós percebêssemos que fomos os escolhidos. Fomos os escolhidos para implantar junto dele, no planeta Terra, o cristianismo, após ter implantado em nossa intimidade. Quantos candidatos ao cristianismo tem na Terra? Um número muito reduzido. Mas esses candidatos são os escolhidos. Nós somos os escolhidos de Jesus. E vai chegar um dia da nossa vida que nós vamos despertar para este convite. Nós vamos aceitá-lo integralmente. Porque para aqueles que foram os escolhidos, Jesus deixou claro: para vocês, os meus escolhidos, amem uns aos outros, como eu vos amei. Então, quando nós estamos na casa espírita e não praticamos o Evangelho através do amor de um para o outro, através das rixas, das acusações,
dos enfrentamentos, das dificuldades que aparecem, nós estamos afirmando, embora escolhidos, apenas candidatos. Porque ainda não aceitamos o convite. Embora ele ressoe em nossa alma diariamente. Porque a terra tem pressa de cristãos prontos para o trabalho. A terra não avança, a terra não avança de maneira nenhuma em moralidade sem os cristãos apostos fazendo as suas obras. Porque Jesus para a terra é o caminho, a verdade e a vida. A terra não se transformará de maneira nenhuma num planeta de regeneração se os escolhidos por Jesus a implantarem o Evangelho na terra não assumirem seus postos de trabalho. E nós temos, sim, responsabilidade no caos que está aí. Porque no nosso caso, somos os escolhidos. Jesus escolheu, sim, um traidor. Jesus escolheu, sim, alguém que iria duvidar de tudo. E que ele teria que estender a mão e falar, toca, e sente a chaga. Jesus nos escolheu espíritos imperfeitos que somos. Talvez um irmão nosso que esteja na China, que não tem religião e nunca teve ainda como espírito, não seja o escolhido. Mas nós, na terra do cruzeiro, amantes do espiritismo, não há equívoco. Não há equívoco. Então, nós vamos ler vários textos do Novo Testamento para nos lembrarmos desta verdade. Ainda em João, no capítulo 6, versículo 38, ele diz assim, Jesus diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que ele me deu. Vamos parar de ficar mal sintonizados, de sintonizar com o que não interessa. Vamos nos disponibilizar a executar o que viemos fazer na terra. Vamos assumir de uma maneira definitiva o cristão que estamos sendo convidados a nos tornar.
quando o senador Públio Lentulus procurou Jesus, Jesus foi até ele. O senador era um escolhido. O Pedro, a Maria, o José, a Ana, a Flávia, o Joaquim, qualquer nome que a gente diga, que nos ouve nesta hora, é também escolhido. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, compreendemos agora a tua mensagem, Senhor. Eis aqui os teus vasos escolhidos. E desta vez, Senhor, nós seremos aqueles que vamos implantar em nós mesmos a vontade do nosso Pai, pelos teus exemplos vivos. Estamos esgotados, Senhor, das coisas do velho mundo. Estamos desejosos de amar uns aos outros, de sermos os cristãos do século 21, em que os corações que cruzarem conosco levarão a flâmula do seu amor. Estamos deixando agora, Senhor, nossas iniquidades e entregando a nossa vida a Ti, para que tenhamos a experiência feliz de contribuir para a construção de um mundo melhor, agindo onde quer que estejamos como cristãos. Ampara-nos, Senhor, fortalece-nos, infunde em nossos espíritos a verdade. Nós estamos desejosos de renunciar de maneira definitiva, Senhor, em prol de um mundo melhor. Que os nossos irmãos possam contar conosco, com o nosso amparo, com o nosso amor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Rogamos ao Seu coração amoroso que derrame sobre todos os nossos irmãos aflitos, do corpo e da alma, a saúde, Senhor, para que eles se recuperam. Estamos desejosos, Mestre amado, que os benfeitores aqui presentes possam visitar todos os corações registrados no nosso caderno de vibrações
e nos cadernos das casas espíritas do Brasil, que velam pelos seus irmãos. Ampara, Jesus, todos os seus companheiros da terra. E nós aqui, Senhor, na terra do Cruzeiro, queremos te agradecer porque aqui nos encontramos e te oferecemos as nossas mãos, nossos corações, para que esta pátria amada, Senhor, seja luminosa e possa exercer o seu papel ante a humanidade, porque é dos braços de Ismael que sairão os corações evangelizados, para exemplificar para a terra toda que o Senhor vive. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja.